Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Amém. Amados, vou falar 6 características de um vencedor na corrida da vida. Eu creio que você não está aqui para ser um perdedor. Você não foi chamado para ser um perdedor. Você não foi chamado para fazer números apenas. Você não foi chamado apenas para ser uma torcida. Você foi chamado para jogar o jogo da vida e vencer. Amados, para você vencer na vida, para você vencer na carreira cristã, na caminhada cristã, a primeira característica que você precisa ter é insatisfação. Paulo nunca se tinha por satisfeito em sua vida cristã. Ele sempre queria mais de Deus. Mas ele não queria a bênção de Deus. Ele queria o próprio Deus. Porque ele sabia que estando com o chefe da casa, ele tem direito a tudo. Amados, Paulo tinha plena consciência da sua condição e buscava melhorar a cada dia, a cada momento. Ele não corria atrás de bênção. Isso porque a Bíblia disse que bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvir a voz de Deus. Então Paulo queria estar ouvindo a voz de Deus, porque ele sabia que as bênçãos iam alcançá-lo. Não é ele que alcança as bênçãos, não é ele que corre atrás de bênção. A bênção corre atrás de você. Então, meu irmão e minha irmã, por isso no versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado. Então, quando Cristo te chamou, quando Cristo te alcançou, Ele não te alcançou para você sair correndo atrás de bênção. Ele te alcançou para você estar com Ele, porque a certeza da bênção vem. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Vai ser acrescentada a você. Você não precisa perder tempo em buscar bênção, mas gaste tempo em se aproximar mais e mais de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, nunca esteja satisfeito com a condição que você está. Eu quero mais de Deus, mas eu não quero mais bênção de Deus. Eu quero o próprio Deus, porque Ele é o Senhor da bênção. E se eu tenho Deus, eu tenho a bênção total. Eu tenho todas as bênçãos possíveis e imaginárias, porque Deus é tremendo na sua glória e na sua graça. A segunda coisa é referência. Paulo não se comparava com seus irmãos, mas se comparava com Cristo. O que Paulo disse? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amados, Cristo é a única referência que temos neste mundo. Não é o pastor, não é o profeta, não é o ministério de oração, não é esse nem aquele. Cristo é a nossa referência. E Ele vai prover, seja fulano, seja ciclano, seja bertano, seja pastor, seja o orador, seja quem for,
para dar a bênção na hora certa. Eu não preciso correr atrás do profeta. Eu preciso estar com Cristo. Porque aonde Cristo está, ali está a bênção. Se você estiver junto, você está na bênção. Então, meu irmão e minha irmã, nunca esteja satisfeito na condição que você está, mas tenha uma referência. Busque uma referência. O corredor não deve se comparar às suas marcas com uma pessoa comum, mas com o melhor corredor que existe, ou que existir. E aí ele saberá o quanto falta a ele para se tornar um campeão. Nós temos que ter como referência o vencedor. E o que Jesus Cristo disse? Eu venci o mundo, e vós vencereis também. Ele é o vencedor. É Ele que nos vai fazer vencedor. Não é nós que vamos vencer pelos nossos métodos, pela nossa capacidade. Eu tenho que buscar estar perto de quem é vencedor e absorver dele todo o ensinamento necessário, porque o desejo dele é me fazer vencedor. Porque ele mesmo disse: olha, vocês farão essas coisas que eu fiz e muito mais farão. Deus não nos chamou por cauda, nos chamou por cabeça. Então, meu irmão e minha irmã, tenha uma referência. Por isso que ele disse: alcançado, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, não esteja satisfeito na sua condição, mas tenha uma referência. Amado, e quando você estiver insatisfeito com o momento, e quando você busca uma referência, que é Cristo Jesus, a terceira coisa é dedicação. Amados, nós temos dedicado aos afazeres terrenos, mas não temos dedicado aos afazeres espirituais. Nós temos dedicado aos afazeres eclesiásticos, mas não dedicado aos afazeres espirituais, que é aquela busca, a santificação. O que diz o texto? Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não vai adiantar nada. Posso fazer serviço à vontade, mas sem santificação ninguém vai ver o Senhor. E se você não ver o Senhor, você não vai ver a bênção, porque a bênção é Ele e vem dele. Então, dedique-se. Porque, amados, todo sucesso se deve à especialização. Foi por isso que Jesus repreendeu Marta. Ela estava preocupada em servir melhor. Não estou dizendo que não devo fazer isso, mas Maria foi lá. E o que Jesus disse? Que Maria tinha escolhido o quê? A melhor parte. É evidente que não devemos fazer uma em detrimento da outra, mas nós temos que primeiro buscar, dedicar, para que possamos ser referência, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Então, meu irmão e minha irmã, todo atleta bem-sucedido é aquele que se especializa em uma determinada modalidade. Procure a sua modalidade, meu irmão e minha irmã. Procure o seu dom. Se é oração, se é cura, intercessão, palavra, amor, não importa. Para Deus, a dedicação é muito importante. E Paulo era dedicado. Então, meu irmão e minha irmã, tudo que você fizer,
para Deus. Não faça porque é obrigado, ou não faça porque não tem quem faça. Faça porque você ama aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não faça esperando elogio. Pode esperar críticas. Elogio não. Mas faça para a honra e glória do nome do Senhor. Faça para a honra e glória do nome de Deus. Nós sabemos que nós temos vários pensamentos, a cada um, Deus deu uma forma, cada um pensa de um jeito, cada um faz de um jeito, cada um ora de um jeito. Não importa. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, mas faça para Deus. Faça para Deus. Faça com o intuito de honrar, glorificar e exaltar o nome de Deus. Porque não é a igreja, não é as pessoas que vão te exaltar. É Deus que vai te exaltar. Amém. Deus te exaltará. Então, meu irmão e minha irmã, procure a modalidade. A pandemia deu o tiro de misericórdia na vida da igreja. A Bíblia diz: não deixai de congregar como é costume de alguns. Ainda mais quando você vê que os dias se aproximam. Amados, eu sei que eu posso adorar a Deus em qualquer lugar, porque foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. Ela falou: eu sei, nós temos que ir lá no templo, vou adorar. Ele falou assim: não, vai chegar um momento que os meus verdadeiros adoradores adorarão em qualquer lugar. Mas, amados, a sinagoga tem um peso muito grande. A sinagoga tem um significado muito grande. Eu sou igrejeiro, não tem jeito. Eu não consigo, começo a assistir lá no YouTube, mas não. É gostoso estar assim, cara a cara. É gostoso estar junto. Amados, eu vejo uma torcida de um time, ela não joga, ela não participa de nada, ela ainda paga, mas está lá. E tem televisão para ver em 50, 60, 80, 90, 100 polegadas. Se perder um lance, tem repetição quantas vezes quiser, mas ela vai lá, ela quer estar lá, sentada naquele banco duro, até 10, 11, meia-noite. E os crentes? O culto passou de 2 horas, Deus me livre. Amados, a Bíblia diz que vai chegar um tempo em que vamos correr atrás e não vamos achar. Vai chegar um tempo. Nós precisamos tomar uma posição, porque senão nossos filhos não vão ter referência, nossos netos não vão ter referência, nossos bisnetos não vão ter referência, porque a cada dia o mundo está. Será que vamos desesperar as autoridades políticas proibir o culto, proibir a Bíblia, que estão querendo fazer, estão fazendo, para depois falar assim: tarde demais, não. Vamos aproveitar enquanto é tempo, vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Então, meu irmão e minha irmã, procure a sua modalidade. Romanos 10, capítulo 10, versículo 13 a 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam a boa nova. Amados, é estar junto. Você ouve
Um cântico com 10 pessoas é uma coisa, com 100 pessoas é outra. É o calor humano. Nós precisamos estar. Nós precisamos estar na fogueira. Porque quando uma brasa se aparta da fogueira, ela cria cinza e apaga. Mas quando ela está junto, ela quer ser. Assim somos nós. Então, meu irmão, dedique-se. Se você está insatisfeito com a situação, se você já tem uma referência, se você é dedicado, a quarta coisa, determinação. Amados, um corredor, um atleta não fica bom do dia para a noite. A cada treino, a cada esforço é uma luta contra o tempo e contra os limites do próprio corpo. Amados, temos que ser dedicados, determinados a nos tornarmos melhores a cada dia. Aquele que pensa que já atingiu o seu máximo, não se esforça mais. Na vida, a corrida só acaba quando partimos para a glória. Na vida cristã, quando partimos para a glória. Porque enquanto estivermos fôlego de vida, ainda não acabou. Então, meu irmão e minha irmã, determinação. Vamos determinar. Vamos determinar vir à igreja. Vamos determinar vir na escola dominical. Foi na escola dominical que o Senhor me chamou de volta. Glória a Deus. Eu nasci e criei dentro da igreja. Aos 12 anos, presidente da Sociedade Juvenis, dirigia culto. Um ano de preparação para a classe de catecúmenos para poder fazer a profissão de fé. Era um ano. Um ano todo domingo. No mínimo 1 hora e fora da escola dominical. Tem que ser um horário. Não podia usar o horário da escola dominical para dar aula para os novos membros. 1 ano. Eu fiz o ano inteirinho. E a recepção era na passagem de ano. Tudo preparado, tudo bonitinho, né? Lá nos anos 65, né? Naquela época, né? A gente usava botina uma vez por ano, ou comprava uma vez por ano, e terminava a colheita, vendia tudo, se sobrasse um dinheirinho, aí o pai pegava um barbantinho no pé de cada filho, media e ia para a cidade comprar. Aí chegava lá e não sabia se o barbantinho era do João, se era do Pedro, se era do Mané, se era da Maria. Aí era aquela bagunça quando chegava em casa. E a gente chorava, né? Porque quando que ele ia voltar na cidade para trocar? Né? Porque não escrevia no barbantinho que era o João, né? Mas mesmo assim nós éramos felizes. Éramos felizes. Né? Sabe por quê, amados? Porque se nós não determinarmos ser crentes verdadeiros, nossos filhos vão perder a referência, nossos netos vão perder a referência, nossos bisnetos vão perder a referência. Porque se nós não passarmos a mensagem para o outro, o que vem depois não vai receber. Então, meu irmão e minha irmã, e eu lembro que na hora lá chamaram todo mundo, fiquei eu e mais um outro irmão. Não chamaram. Nós ficamos assentados no banco. Fiquei numa bronca que durante 5 anos eu não entrei na igreja. E se eu vinha na calçada assim,
chegava aqui começa a calçada da igreja, passava por outro lado da rua. 5 anos. Mas aí, já viu, né? Namorada é um caso sério, é muito difícil. Né? Vai, eu com ela. Quando eu cheguei aqui, partei. Mas que foi? Não é. Se não entrar, vai acabar. E aí? E aí? O macho não tem que quebrar o protocolo. Mas a gente não entende. Aí comecei. Aí entrei na igreja, sentei, aí depois não deu certo, passou também, acabou. Aí veio, aí eu arrumei uma rezadeira de Deus para casar, né? Mas em 78, numa escola dominical. O superintendente abriu a escola dominical, fez a abertura, e alguém estava visitando a escola dominical. E ele deu a palavra a essa pessoa. E essa pessoa abriu a Bíblia lá em Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e faz promessa. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Se tu uma bênção, foi a única palavra que entrou na minha cabeça. Se tu uma bênção, se tu uma bênção. E se eu não tivesse ido na escola dominical? A bênção foi dada, o chamado foi dado, mas se eu não estou presente, se eu não for determinado, eu não sei quando Deus vai falar, que hora que vai falar, com quem que Ele vai falar. Uma coisa eu tenho certeza, Ele não vai mandar WhatsApp. E Ele não vai mandar ninguém me mandar o WhatsApp. Nós temos que ouvir de Deus. Aleluia. Não importa o que a pessoa é. Quando Deus quer usar, Ele usa. Né? Certa vez, uma mulher, ela e seu filho, ela e seu neto, o neto estava no exército, e de repente, umas ironias do destino, ela perde o neto. Ficou sozinha. E ela orava a Deus, orava a Deus, orava a Deus. E o diabo estudou. O diabo preparou uma cesta básica daquelas e foi lá entregar para ela. Quando ela recebeu a cesta, glória a Deus, aleluia, coisa e tal, o diabo falou assim: mas espera lá, foi eu que entreguei. Ela falou: não importa, quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. E louvava a Deus. Então, meu irmão, seja determinado. Que direção? Ninguém corre olhando para trás. Ninguém corre olhando para os lados. Mas corre olhando para a frente. Eu prossigo para o alvo. Para o chamado. Para o prêmio da glória. Amados, não podemos ser controlados pelo passado, mas pelo futuro. Eu quero chegar lá. O caminho é longo e mau. Ainda está longe de Canaã, mas é para lá. O Senhor só disse para o seu povo: eu vou mandar vocês para uma terra que emana leite e mel. Mas não mostrou a terra.
Então eu tenho que caminhar. Direção. Esquecer nesse versículo significa não ser mais influenciado ou afetado por algo. Eu só tenho um objetivo. Eu só tenho uma direção. É Cristo. E aí, devemos quebrar o poder do passado sobre o nosso futuro. Nem os fracassos, nem os sucessos do passado devem nos aprisionar. Porque as coisas de Deus se renovam a cada manhã. A bênção de ontem não pode me guiar hoje. Hoje foi um novo dia, nova caminhada. O fracasso de ontem, ou a bênção de ontem, não pode determinar o dia de hoje. Eu tenho que estar focado naquele que é o autor e consumador da fé. Então, meu irmão e minha irmã, diz assim, né? Nossa vida deve ser vivida no presente com os olhos no futuro. No versículo 13 diz assim: irmãos, não pensam que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Sexto e último, disciplina. Não basta ter disposição para correr, é necessário obedecer às regras. E as regras de Deus são claras. E não são difíceis. Nós dificultamos. Amados, a palavra do Senhor disse: veja aonde tu caiu e volta lá atrás. Não tem como eu criar um atalho para o céu. Eu tenho que voltar lá onde eu saí. Eu tive que voltar da onde eu saí. Tive que voltar para a mesma igreja onde eu deixei. E reconciliar com Deus. Não tem atalho, porque você não sabe o caminho de Deus. Às vezes você sai do caminho de Deus, você pensa que está paralelo ao caminho de Deus, fala, não, é só virar para a direita que eu saio da estrada. Você não vai sair nunca. E você não sabe para onde o caminho de Deus foi? A Bíblia diz, volta. Veja onde você caiu, volta lá. E começa. Meu irmão, isso é disciplina. Então, meu irmão e minha irmã, não basta ter disposição para correr, é necessário obedecer a regra. Qualquer atleta que descumpre as regras é eliminado da competição. Aquele que não corre segundo as normas não é coroado. A Bíblia, amado, está cheia de histórias de gente que começou a corrida com grande sucesso, com grande estilo, mas fracassou. No final, por não atentar para as regras de Deus. E nós podemos ver algum exemplo, Ló, Saul, Ananias, Safira. Porque isso também pode acontecer com cada um de nós. Temos que vencer a corrida da vida seguindo o padrão de Deus para uma vida cristã sadia. No capítulo 13 de Gênesis, os pastores de Ló, os pastores de Abraão, começaram a desentender que era muita coisa. Eles prosperaram muito. Estava difícil. Abraão disse, Ló, nós não podemos ficar brigando, nós somos parentes. Nós não podemos ficar em conflito. Vamos nos apartar. Abraão, como
Ele não olhava com os olhos da carne, com os olhos da fé. Ele disse: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Teve oportunidade. Ló olha as campinas do Jordão e falou: opa, verdinho, bonitinho, planinho, com água à vontade, para criar ovelha ali, criar gado ali, era o canal, né? Eu vou para lá. Abraão ficou com as montanhas. Criar ovelha, criar cabrito, criar gado em montanha. Quem prosperou? Porque naquele campo bonito, naquela paisagem bonita, naquela planície bonita, ali do lado do Jordão, tinha duas cidades, Sodoma e Gomorra, cidades ímpias. Né? Então você sabe hoje de onde vem a sodomia, né? E corrompeu. Diz o texto, né? Através da vida de Ló, nós podemos ver o quanto um filho de Deus pode perder por tomar decisões erradas e por se embaraçar com este mundo. Ele se casou com uma mulher carnal, vivia em uma cidade ímpia por razões meramente carnais. Ele acabou perdendo a sua família, seu testemunho e, sem dúvida, qualquer galardão no céu. Enquanto o exemplo de Ló permanece como um aviso para cada um de nós, não podemos esquecer de que ele era um homem justo. Isso faz ele ser um alerta eficaz ainda mais para os santos, para nós nos dias de hoje. 1 Samuel capítulo 15, Saul, infelizmente, esse rei caiu no erro e destrói muitos homens poderosos. Ao invés de manter a sua humildade diante de Deus como servo do povo, ele começou a se preocupar com a sua própria posição, com a sua própria honra. Como os políticos de hoje que vivem ansiosos por pesquisas de apoio, Saul dava ouvido a opiniões do povo, quando deveria ter olhado sempre para a vontade de Deus, como o único padrão do seu procedimento. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Para a minha caminhada? Amados, Saul baixou seus olhos para agradar aos homens, e ainda pior, para proteger sua própria imagem pública. E com essa mudança de foco, Saul se tornou um péssimo rei. E as Escrituras frisam 5 exemplos das suas falhas. Não vou dizer aqui, mas o próprio Deus se arrependeu de ter escolhido o rei. Então, meu irmão e minha irmã, naquele tempo os cristãos viviam em comunhão e repartiam tudo que tinham. Porém, com esse exemplo, podemos constatar que o caráter imperfeito das pessoas, egoísmo e ganância, de fato, interfere no ambiente de busca, santidade e incomoda a presença e a conduta do Espírito Santo. Por isso que a palavra do Senhor disse: não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Não espera Deus mover o seu candeeiro. Então, meu irmão e minha irmã, Ananias e Safira juntos, né, fizeram isso. O pecado de Ananias e Safira foi mentir ao Espírito Santo. Então Deus tem N formas de agir. Então, meu irmão, não perca, não esteja satisfeito com a condição. Tenha referência, tenha dedicação, tenha determinação, tenha direção, tenha disciplina, porque Deus, você não sabe a hora que Deus vai realizar o milagre. Você precisa estar lá. É a única condição. Você não sabe o tempo de Deus.
Mas uma coisa é certa: Deus não atrasa e nem falha. Quando a turma diz Deus escreve 7 por linhas tortas, você pode repreender. Isso não é de Deus, é do diabo. É mentira. Deus endireita as linhas para escrever. Ele vai primeiro limpar o meu coração para escrever as suas leis. Ele não deita vinho novo em odre velho. Ele não põe as coisas santas no meio das não santas. Deus endireita para escrever. Deus não, Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda nem falha, porque Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Ele sabe o que fazer, quando fazer, como fazer. Então, meu irmão e minha irmã, precisamos ouvir a palavra de Deus. Marcos 9, 21. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. Mulher que tinha um fluxo de sangue. Mateus 8:8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, meu servo, meu criado sarará. Então, meu irmão e minha irmã, que as crianças acabaram de contar, Lucas 5:5. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou fazer. Sobre a tua palavra eu vou fazer. E nós podemos aqui ficar a noite inteira citando outros exemplos, né? Nicodemos, que foi ter com Jesus à noite, Zaqueu, que subiu numa árvore, Bartimeu, que se pôs à beira do caminho e gritava, mesmo que as pessoas mandassem ele calar, ele não se calava. Porque ele sabia que ali era a última chance dele, porque Jesus estava a caminho da crucificação. Não ia voltar. Então, meu irmão, não se cale. Diante da circunstância, diante dos problemas, mas busque Deus. Siga essas 6 características e você será um vitorioso. Eu tenho dito que, para mim, as coisas é sempre o extremo. Não sei porquê. Os outros vão no médico e descobrem as coisas no começo, eu descubro no fim. Eu descubro no fim. Eu vou vender o peixe pelo mesmo preço que comprei. Mas, segundo a minha irmã, depois que a minha mãe faleceu, que eu, quando nasci, eu nasci dessa cor aqui, que passou da hora. E aí, nasci, mas nasci morto. Diz que bateram na bunda, bateram nas costas, bateram no peito, puseram de ponta cabeça, fizeram de tudo. Nada. Esperaram não sei quanto tempo, nada. Então lá. Porque naquele tempo não era médico, não era hospital, era parteiro lá no meio do mato. E vai, nada. Espere, faz isso, faz aquilo outro, nada. Bom, enterrar, né? Porque está morto. Até que faz os procedimentos, né? Está lá aquele toquinho de gente aqui. Mas uma hora alguém gritou: eu vi mexer. Eu vi mexer. E aí ficou todo mundo. E nada de chorar, nada de mexer. Mas aí diz que foi clareando. E eu chorei, estou aqui. Estou aqui. Eu ainda não sei o que Deus quer de mim, não, mas estou aqui. Então, amados, a gente não sabe.
não sabe os desígnios de Deus, não sabe por que Deus faz assim. Ele faz porque Ele é Deus. Ele não precisa pedir para ninguém. Deus faz o que quer, quando quer, a hora que quer, da maneira que quer, do jeito que quer. Ele não precisa pedir. Ele é Deus. Ele é Deus. E não há Deus como Ele. Que Deus esteja te abençoando. Né? E se eu for contar tudo até agora, não sai daqui na minha cedo. Deixa um pouco de dia. Né? Mas uma coisa é certa. Aqui estamos nós. Tem um trabalho para Deus que não tem tamanho. Deus daqui a pouco vai falar assim, eu já estou cansado desse cara. Porque, ou sujeito é difícil. Né? Mas uma coisa é certa. Nós reconhecemos que Ele é Deus. Que Ele é santo. E que eu preciso dele.